O acidente ele não produz uma incapacidade para o trabalho. O que acontece com isso? Você continua tendo direito a um benefício? Como funciona, né? Bom, o que não produz incapacidade para o trabalho, ou seja, uma doença que não atrapalha exercer, tá, a sua atividade. Exemplos, né, são cortes, luxações, doenças endêmicas, né, de uma dada região, por exemplo, uma parte do seu corpo que ficou com uma luxação ou com um inchaço, salvo se comprovado que o segurado foi exposto diretamente à doença do trabalho. Aí já muda tudo, tá, pessoal? Existem aí tipos, tá, de incapacidade. Bom, em resumo, a incapacidade ela ocorre quando um trabalhador, né, um segurado, ele fica impossibilitado de realizar as suas atividades, né, de forma parcial ou total devido às consequências decorrentes de um acidente ou de uma doença, tá? Os tipos de incapacidade, né, eles podem ser classificados em dois tipos, tá? A temporária, né, que tem previsão, por exemplo, de recuperação, sendo reversível, e a permanente, que quando não tem previsão de recuperação, ou seja, ela é irreversível. São esses tipos de incapacidade que são aí avaliadas dentro de uma perícia, tá? A incapacidade para você, né, o segurado trabalhar, deverá ser comprovada através de laudos, atestados, exames, relatórios, laudo cirúrgico, diversos documentos que comprovem, né, que o segurado não tem mais condições de exercer as atividades que exercia ou mesmo qualquer outra atividade, né? Nesses casos seria o auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez. Nos casos de acidente ou doença contraída dentro do trabalho, pessoal, existe sempre uma diferença, tá? Quem tem esse tipo de problema, acidente, doença profissional, né, quer dizer, que aconteceu dentro da empresa, ou você contraiu uma doença devido à sua atividade profissional, tem todos os direitos aí garantidos que nós já falamos em outros vídeos. Por isso é muito importante você continuar prestando muita atenção. Por exemplo, quando acontece dentro da empresa, é preenchido uma CAT, né? Muita gente não sabe, a CAT é uma comunicação, né, de acidente de trabalho, é um documento que informa o INSS que o trabalhador sofreu um acidente do trabalho ou suspeita-se, né, que tenha adquirido uma doença de trabalho. Em caso de acidente ou doença, a empresa ela deve emitir esse certificado de acidente de trabalho e sendo preenchido pelo RH dessa empresa. A vantagem da CAT é que funciona como um registro que a sua doença e acidente pode ser decorrente do trabalho, o que vai ser comprovado na perícia médica, né? É nesses casos que, por exemplo, você que sofreu uma lesão e não pode continuar mais trabalhando, e ela foi dentro da empresa e ela vai prejudicar você ou ela te aposentou por invalidez, você tem esse documento que comprova que caso amanhã, se você decida entrar com um processo contra a empresa devido à negligência da empresa, né, ela ter culpa, por exemplo, responsabilidade nesse acidente que houve dentro da empresa ou mesmo doença. Por quê? Porque pode não ter fornecido equipamentos de segurança, pode ter obrigado você a trabalhar numa carga horária muito maior, pode ter colocado você numa condição insalubre de periculosidade. Então esse documento da CAT ele é muito importante para todo segurado, para todo trabalhador. Agora vamos ver o que diz a lei. O artigo 86 do inciso 2 da lei 8.213/91 estabelece que é proibida a acumulação do auxílio acidente com qualquer outra aposentadoria, tá? Mas é permitido o recebimento desse benefício auxílio acidente com alguns outros benefícios, tá? Por exemplo, ele pode ser recebido com o auxílio doença, desde que o fator gerador não seja a mesma lesão ou a mesma doença, tá? Você não pode, por exemplo, ter sofrido um acidente, seja de qualquer natureza, e receber o auxílio acidente e o auxílio doença no mesmo fator. Por exemplo, você teve um acidente, você começou a receber o auxílio do INSS. Um tempo passou, você teve uma doença, você pode pedir o auxílio doença no caso, tá? Não tem problema, você vai continuar recebendo o auxílio acidente e o auxílio doença. A pensão por morte você pode acumular, o BPC Loas, tá? Também é possível, salário maternidade e o seguro-desemprego. Então tem muita gente com dúvidas, eu posso acumular, se eu entrar em auxílio doença eu perco o auxílio acidente? Não, você não perde desde que não seja o mesmo fator que gerou. Agora, na aposentadoria por invalidez, você deixa de receber o auxílio acidente? Sim, você deixa de receber, porque o auxílio acidente é aquilo, você ficou com uma sequela
que não impede você, muitas vezes, de continuar até trabalhando na sua função habitual. Quando você aposenta por invalidez, é porque você está totalmente incapacitado para exercer as suas atividades ou qualquer outra, então não tem como. E em outras aposentadorias também. Houve uma mudança do auxílio acidente, porque antes ele só cessava, no caso, por exemplo, de uma aposentadoria ou no falecimento do segurado. Hoje não, hoje o auxílio ele pode ser convocado, por exemplo, para um pente fino. E no pente fino, esse segurado vai ter que comprovar que a lesão ou a incapacidade que gerou esse auxílio acidente ainda existe. Tá? Então nós estamos aqui para tirar essas dúvidas. O que significa o benefício de espécie 94 auxílio acidente? Tá? É devido ao segurado acidentado que após consolidação de lesões decorrentes de acidente de trabalho apresenta sequela que implique na redução da capacidade laborativa. Ó. Nesse caso de espécie 94, ele é um acidente de trabalho, ele ocorreu dentro das dependências da empresa. Nesse caso, quem recebe esse benefício não pode ter perda nenhuma, inclusive depósito de fundo de garantia. No caso, se houve uma perda de membro, se houve alguma coisa, vai ser aposentado por invalidez e é possível você ainda acionar a justiça comum, colocar a empresa, é claro que você vai ter que comprovar que foi uma negligência, por exemplo, não tinha equipamentos de segurança, obrigava a fazer turnos aí que não dava descanso, tem tudo isso, tá? Por isso vale a pena você consultar o advogado num caso desse, porque gera, sim, uma boa indenização. O INSS não paga indenização, tá? Apesar do benefício de auxílio acidente ser considerado indenizatório. O INSS é obrigado a conceder o auxílio acidente para todos os casos? Bom, em primeiro lugar, vamos esclarecer aqui. A pessoa faz um pedido porque sofreu uma lesão comum de qualquer natureza que o impeça de trabalhar. Ele vai fazer o pedido do auxílio doença. Ele vai passar por uma perícia. Caso seja favorável, ele conceda o benefício. Ele vai ter um período aí desfrutando para tentar se recuperar dessa lesão. Mas, se você não conseguir a recuperação, por exemplo, precisar utilizar as 3 prorrogações, você não consegue mais exercer 100% da sua atividade. Mas a sua capacidade foi reduzida, mas não deixa você incapacitado para exercer, por exemplo, uma outra atividade. Ou você pode ser encaminhado para a reabilitação profissional, para tentarem reabilitar você para uma nova função, ou mesmo o próprio perito, ele transformar esse auxílio doença em auxílio acidente, tá? Então, é possível. Agora, você entrar diretamente no INSS fazendo uma solicitação de auxílio acidente, não é possível, tá? O valor também é uma coisa que deixa muitas dúvidas, tá? É 50% do valor do salário-benefício. Você pode retornar à sua empresa a partir do momento que você passou a receber esse benefício e você vai receber o seu salário normal e o INSS lhe pagar 50% do valor todos os meses junto com o salário, tá? Essa sequela, ela é permanente? Bom, a alteração anatômica funcional permanente, sendo causada por uma doença ou acidente, não é congênita. O que quer dizer congênita? Que você não nasceu com isso, tá? O seu tratamento consiste muitas vezes em cirurgia corretiva ou terapias de reabilitação, onde se inclui até a terapia ocupacional e a terapia fisioterápica, tá? O INSS deve fornecer, no caso, se te enviar para a reabilitação profissional, todas essas terapias, toda a condição para analisar e lhe fazer uma avaliação se há, sim, possibilidade de recuperação para você. Não atestando essa impossibilidade, sabendo que reduziu a sua atividade, reduziu a sua capacidade, por exemplo, por uma porcentagem, você retorna ao mercado de trabalho e na própria reabilitação profissional vão lhe conceder o auxílio acidente. Agora, é possível transformar o auxílio acidente em aposentadoria por invalidez? Não, pessoal. Aí teria que ser um novo benefício, tá? Você teria que dar entrada novamente no INSS para o perito, no caso, fazer uma análise se realmente aí a sua sequela, se a sua doença, ela é total e permanente para incapacitar você para qualquer tipo de função no mercado de trabalho. E também não é possível você entrar no INSS diretamente pedindo a aposentadoria por invalidez. Por quê? Porque essa decisão depende exclusivamente do perito do INSS. Caso seus direitos sejam desrespeitados, você pode procurar a justiça.
para tentar fazer, por exemplo, uma conversão do auxílio-doença para aposentadoria por invalidez. Mas é aquilo, né? Você não vai poder trabalhar, um processo judicial é longo, o tempo de espera vai ser longo, você também vai ter que apresentar uma documentação aí para comprovar que realmente você está incapacitado para a sua função ou para qualquer outro tipo de função, tá? Muitos aposentados por invalidez estão sendo encaminhados para a reabilitação profissional. Aqueles que já têm 60 anos, 55 anos, recebem o benefício há mais de 15 anos, os portadores de HIV, esses estão fora de pente fino e de revisão, tá, pessoal? Aqueles aposentados por invalidez que forem encaminhados para a reabilitação profissional, o INSS vai ter que arrumar uma justificativa, um meio de voltar esses aposentados para o mercado de trabalho. Claro que não vão conseguir, porque é uma controvérsia, já está aposentado por invalidez porque não tem condições de exercer mais nenhum tipo de atividade. Mas às vezes o INSS anda fazendo aí, dando uns cursinhos dentro da reabilitação profissional e já dando um certificado como se aquele segurado já tivesse apto a voltar ao mercado. E com isso, sem justificativa nenhuma, o benefício se encerra, o pagamento encerra e muitas vezes esse segurado vai ficar na mão, tá? Principalmente aqueles que estão desempregados, que conseguiram o benefício quando estavam no período de graça, que é os 12 meses que você tem ainda como um seguro. Quando você é demitido de uma empresa, você ainda continua segurado, podendo usufruir de benefícios do INSS. É uma coisa muito difícil, é uma situação que o INSS está utilizando diversas vezes, inclusive já tivemos amigos aqui no canal aqui reclamando com relação a isso. Seus direitos foram feridos, você vai ter que recorrer à justiça, tá? Parece que o cerco está apertando cada vez mais aí, né? Tomara a Deus que tenha uma solução, que todos nós possamos um dia encontrar aí uma maneira de tranquilidade para o segurado do INSS, porque não é nenhuma esmola, né? Você pagou para ter esses direitos. Meu amigo, minha amiga que chegaram aqui pela primeira vez, é assim que nós trazemos aqui uma informação atualizada. Essa informação ela é muito relevante, tá? Gostou do nosso trabalho? Dá um like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para sempre receber nossos novos conteúdos. É de graça, não paga nada e quem vai se beneficiar é você. Meu amigo e minha amiga que estão sempre aqui comigo, muitos interagindo, dando força, compartilhando nossos vídeos. Eu agradeço muito, que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família. Eu deixo a todos um forte abraço e até os próximos vídeos.